Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. Entre mitos, rotinas apressadas e escolhas nem sempre fáceis, comer bem pode ser um desafio. É para isso que cá estamos. Seja bem-vindo ao Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves, como sempre. Olá, Mariana. Olá, Maria. E estamos em março, já no fim do mês, mas é o mês da prevenção do cancro coloretal, que é um dos cancros mais frequentes em Portugal, tanto nos homens como nas mulheres. Mariana, estamos a falar de um tipo de cancro de alguma forma prevenível? Apesar de ser um dos cancros mais prevalentes, como dizias, em Portugal e também países ocidentais, que faz-nos pensar um bocadinho, não é? Tanto em homens como em mulheres, é realmente um dos cancros mais preveníveis. Ok. E quando falamos aqui em prevenção, falamos em hábitos do dia-a-dia, especialmente aqui na alimentação, no que me diz respeito, mas também atividade física, controlar o peso para que seja saudável e, obviamente, rastreio na altura certa. Porque não se pode ignorar sinais e sintomas que podem fazer com que haja realmente um diagnóstico precoce. E por falares em rastreio, durante muitos anos falou-se sobretudo no rastreio a partir dos 50 anos. Isto continua a ser assim? Que sintomas e sinais é que nós não devemos ignorar? Olha, hoje em dia dá-se atenção para que comece mais cedo em algumas situações, portanto, a maioria dos casos continua a acontecer acima dos 50, mas realmente tem acontecido um aumento em idades mais jovens. Aqui a partir entre os 40 e os 50, mais à volta dos 45, já muitos médicos dão indicação. Há aqui uma diferença essencial, não é? Que é esta do rastreio, que é para pessoas sem sintomas, portanto o médico identifica que acha que está naquela idade ou por algum antecedente familiar que é necessário fazer, ou então, se já existe um sinal de alerta, então já não estamos a falar de rastreio, estamos a falar de um possível diagnóstico, não é? Um exame necessário. Sinais e sintomas aqui mais importantes em relação ao tubo digestivo, não é? Portanto, normalmente são o sangue nas fezes, a alteração persistente do trânsito intestinal, ou seja, imagina uma pessoa que era super regular e de repente começa a ficar obstipada. Pode ser um sintoma. Um sinal de alarme, uma coisa que fique prolongada no tempo. Uma dor abdominal durante várias semanas que nunca tinha. Também um emagrecimento sem explicação, muitas vezes é um sinal alerta, e também uma anemia nas análises, que também, como vários profissionais de saúde olham para as análises dos seus pacientes, também é um ponto. Portanto, e tudo isto deve levar a procurar orientação médica. Claro, mas o que é que achas que pode estar por trás deste aumento de casos em pessoas cada vez mais novas? Ainda não temos uma resposta única nem fechada, mas há vários fatores aqui que nos preocupam. Fala-se muito, não é? Da alteração dos hábitos alimentares, não é? Os ultraprocessados, os fast foods, a comida pronta e menos comida caseira, o maior consumo de alimentos destes ultraprocessados, juntamente com sedentarismo, excesso de peso e alterações na nossa microbiota que vêm disto tudo. Portanto, o intestino parece estar a sofrer aqui com um estilo de vida muito diferente daquele para o qual o nosso corpo estava mais preparado ou programado, não é? Isto é importante porque mostra que prevenir não depende só da genética ou da sorte, que é uma coisa que muitas vezes está associada aos tumores, aos cancros, as pessoas acharem que é apenas genético. E não, estamos a falar aqui de um tipo de cancro que tem um fator epigenético, portanto, do estilo de vida muito importante. E depende muito daquilo que fazemos repetidamente ao longo dos anos, não é? O nosso fator de risco para a doença. Então vamos focar-nos aqui só na alimentação. Se tivesses que escolher uma mensagem importante, assim numa frase simples para a prevenção do cancro coloretal, qual é que seria, Mariana? Olha, acho que seria comer mais fibra. A World Cancer Research Fund, já falei aqui várias vezes, que é uma instituição internacional de referência na prevenção do cancro. Ela agrupa tudo o que é estudos científicos na área da prevenção do cancro relacionados com alimentação e estilos de vida saudáveis. Ela é muito clara neste ponto. Diz que o padrão alimentar mais protetor para o intestino é aquele que inclui mais cereais integrais, mais leguminosas, vegetais e frutas e menos carne processada. Ele recomenda mesmo especificamente 30 gramas de fibra por dia
E quando estamos a falar de uma era de tanta informação, mas se calhar muita desinformação, trazer aqui este número pode ser importante, porque nós podemos monitorizar essa fibra. Aliás, para termos aqui um objetivo, não é? Nós fizemos um programa há pouco tempo sobre a fibra, dei o nome até de pó mágico para o intestino, mas é que é para dar exemplos, não é? De como é que se consegue completar este objetivo diário de fibra. E depois junta-se a isto uma ideia essencial, que é manter o peso saudável, mexer o corpo, porque a prevenção não depende só do alimento e é muito do padrão de vida que levamos, não é? Num todo. Mas esse objetivo de 30 gramas de fibra por dia parece algo assim até difícil de alcançar. Sobretudo porque quando falamos em cereais integrais, não quer dizer cereais de pequeno almoço, pois não? Não quer dizer mesmo. E de que alimentos é que estamos aqui a falar, Maria? Olha, estamos a falar de aveia, de pão realmente integral, portanto na lista de ingredientes está lá farinha integral, de comer arroz integral, massa integral. E muitas vezes massa integral não tem que ser só a massa de trigo integral, também existe de arroz integral, mistura com quinoa, existe até massa de leguminosas, não é? Existe pão de centeio, tostas de centeio integral, grão de cevada, grão de centeio, grão de aveia, quinoa. Portanto, isto tudo, e quando eu falei das tostas é importante, porque hoje em dia temos muita variedade de tostas e tortitas de cereais integrais, sem adição de açúcar, porque muitas vezes é isso que acontece nos cereais de pequeno almoço, não é? Entre pequeno almoço, leia-se que eu estou a fazer umas aspas. Então, porque na verdade não é para comerem o pequeno almoço cereais açucarados, mas então isto para dizer que muitas vezes essas tortitas e tostas só de cereais integrais são uma solução também para incluir estes cereais integrais na nossa alimentação, não é? E a ideia é isto, é manter mais fibra, não é? Uma estrutura mais completa do grão, que é tão importante para o intestino, não é? E tão importante aqui nesta prevenção do cancro coloretal, fazer isto de forma consistente, não é? E portanto, mais do que procurar assim embalagens que digam rica em fibra, é saber isto que estamos aqui a dizer, de que os cereais podem ser ricos em fibra, e normalmente são, porque a versão em branco, o arroz branco, a massa branca, o pão branco, é um cereal que já em tempos teve fibra e foi refinado, foi-lhe retirada essa camada, e por isso é que ele mudou a cor, porque deixou de ter, como eu costumo explicar aos alunos, deixou de ter essa camada de fibra à volta. Então já temos aqui uma boa lista de alimentos que devemos escolher no nosso dia-a-dia. Por outro lado, Mariana, que lista de alimentos ou hábitos é que devemos estar atentos e começar a reduzir o consumo? Então, principalmente para quem tem algum risco, imagina, alguém que tem risco familiar ou que já noutras colonoscopias, normalmente é o exame de rastreio, identificou algum risco, porque a questão da fibra será para todos. A questão da redução que vamos falar agora é especialmente importante para quem já identificou algum risco. Então, o que a World Cancer Research Fund diz é que devemos reduzir, sobretudo, a carne processada. Ou seja, enchidos, salsichas, bacon, fiambre, carnes fumadas... Falámos há pouco disso também no episódio. Carnes fumadas acuradas. Portanto, a recomendação aqui é evitar ou reduzir ao mínimo. E depois tem outra recomendação que é em relação às carnes vermelhas. Ou seja, vaca, porco, borrego, cabra. A classificação aqui tem a ver com o quê? Com esta cor, não é? Esta cor da carne. Mas, na verdade, portanto, a ideia não é proibir a carne vermelha. Atenção! É só limitá-la. A World Cancer Research Fund recomenda mesmo uma quantidade específica por semana, de 350 a 500 gramas por semana, em peso cozinhado, que na prática isto pensa que são 3 porções à semana, não é? E depois ainda é qualquer coisa. Sim, é que para não se diabolizar e não há 8 e 80, não é? E a outra recomendação também que é importante é quanto menos álcool melhor. Sim, não é uma novidade. Mas para quem nos está a ouvir e está a pensar, Mariana, isto é tudo muito bonito, mas por onde é que eu posso começar? O que é que eu posso mudar na minha rotina já esta semana? Por onde é que recomendas que se comece esta alteração? Olha, Maria, é um ótimo ponto, porque eu acho que começar por decisões muito práticas. Portanto, eu diria que a pessoa quando está a ouvir isto pensa assim, nos últimos 2 dias, será que eu comi pão branco, arroz branco e massa refinada? E será que eu consigo trocar todos por versões integrais ou só alguns? Este seria, eu acho, o ponto mais importante e mais rápido, porque é literalmente uma opção de escolha de compra, não é? Sim.
Porque, tudo bem, um pão integral não interfere, um arroz integral ou preto ou arroz vermelho, temos todos estes que têm mais fibra, se calhar implicam um bocadinho mais de cozedura, mas não é preciso sequer mudar o tacho. E as massas em versões integrais também, são mais uns minutos. E se calhar por um molho que seja um bocadinho, um molho de tomate, por exemplo, que acabe por dar um sabor diferente, só por uma questão de expectativas de sabor, mas que são muito bons. Depois, ter a sopa de legumes, não é? E levar a sério o almoço e o jantar. Quando eu digo levar a sério é porque nós temos uma roda de alimentos que nos diz que é suposto comermos todos os grupos alimentares que lá estão. E lá também estão as leguminosas. O grão de bico, o feijão, as ervilhas. Portanto, levar a sério essa questão, para além dos vegetais no prato durante a semana. Pronto, e se depois quiserem um bocadinho mais além, a alternativa a isso, ter termossos, que é uma leguminosa, como um snack, pensar num prato vegetariano uma vez por semana, também poderá ser. Nós que somos um país de muitos enchidos, se calhar deixá-los para ocasiões pontuais, não é? Em vez de fazerem parte da rotina do arroz, ou da sopa caldo verde, por exemplo. E mexerem-se mais, fazerem mais exercício físico. Às vezes as pessoas pensam que para prevenir é preciso uma mudança radical, não é? De repente passa tudo a sumos e detox. Não, estamos a falar de escolhas simples, consistentes, não é novidade, mas é cientificamente comprovado. E, portanto, é verdadeiramente isto que vai proteger o nosso intestino. É simples, mas o que é simples, bem feito, funciona muito bem. Exato. São trocas simples que podem mesmo fazer a diferença. E se precisar de ajuda ou até de um empurrãozinho para mudar os seus hábitos, escreva-nos. O e-mail é marianachaves@observador.pt. Quem sabe a sua questão pode mesmo ser o ponto de partida para o nosso próximo programa. Mariana, nós ficamos por aqui. O Aprender a Comer está de volta na sexta-feira. Até lá. Até lá, Maria. Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente.